Que o Senhor seja sempre nosso Deus. Amém? Nós temos às vezes, ao falar, sobre as passagens e procurar um entendimento, nós podemos fazer de uma forma racional e reflexiva ou emocional, acalorada, e eu poderia falar, por exemplo, sobre 2 Reis 10 e 2 Reis 11, capítulos que falam sobre o reinado de Jeú, Joiada, e dessa forma eu fazer de uma forma veemente, mais pulsativo, de forma a motivar ou a emocionar. Porém, é muito importante que nós atemos aos fatos e cada um faça suas respectivas reflexões, pois a palavra, ela é como os textos literários, Claro que não se comparando à Bíblia, mas cada pessoa, ela faz uma análise e faz uma reflexão dentro do texto, da forma com que ela vê e com que ela percebe dentro da sua realidade. Porém, a história, é comum para todos. Ela só mostra como veio esses acontecimentos a essas pessoas. E daí, acredito que seja correto que cada um tire suas conclusões. E que o Espírito, do Senhor, atendo à luz da palavra, dê discernimento para cada um. Porque ninguém tem esse poder e essa capacidade. Só é um trabalho somente, do Espírito de Deus. Então nós vemos em 2 Reis 10 que Jeú, ele exterminou toda a casa do rei Acabe, como foi profetizado pelo Senhor. E por que ele fez isso? Por que ele fizera isso? Porque Acabe teve mais de uma mulher? Porque Acabe bebeu? Porque Acabe deu uma resposta, como não deveria? Todos os homens são falhos, mas Acabe, ele cometeu o erro, que o Senhor diz, para que não cometamos, para que sejamos bem-aventurados, que é idolatrar, outro Deus que não seja o Senhor. E isso, qualquer coisa que você coloque, no lugar de Deus. Em 2 Reis 10, de 6 a 7, nós vamos ver que então lhe escreveu outra carta, dizendo: se estiveres do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã a esta hora vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 pessoas. E puseram suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Jezreel. Então todas as pessoas da casa de Acabe. Em 2 Reis 10, de 11 a 14, ainda nós temos que
Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nem um sequer lhe deixou ficar de resto, né? Então nós vemos que toda a casa de Acabe, continuando aqui, então se dispôs, partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, encontrou Jeú, parentes de Acázias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parente de Acázias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-os vivos. Eles o apanharam vivos e mataram junto ao poço de Bet-Eked 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Então nós temos que Jeú, né, ele foi levantado para que cumprisse a palavra, né, que ninguém da casa de Acabe fosse mantido vivo, devido à idolatria, né, que tamanha que tiveram. E o rei Acázias também, como nós vimos na passagem anterior, os delitos que cometeram. Mas Jeú foi compassivo com Jonadab, né, que temia o Senhor. Aqui em 2 Reis 10, de 15 a 17, nós temos que Jeú encontra Jonadab, né? Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recape, que ele vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro e lhe disse: vem comigo e verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. O que o Senhor diz, né, se cumpre. Então nós vemos que Jeú foi implacável com todos da casa de Acabe, né, e da casa de Acázias. Mas percebemos que Jeú não deixou vivo nenhum sequer dos adoradores de Baal. 2 Reis 10, 18, vemos como ele atraiu todos, né, dizendo que ia adorar a Baal, e todos reuniram, né, para que fosse adorar a Baal. Porém, nós vemos aqui no capítulo 10, no versículo 18, ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Então ele diz que ele, né, serviria a Baal, e eles acreditaram. E em 2 Reis 10, 23, olha só o que ele faz. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recape, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. No 25, ele ainda diz, né? Sucedeu que, acabado o oferecimento dos holocaustos, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai e feri-os, que nenhum escape. Feriram-no a fio da espada. E os guardas e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal. No 28, assim Jeú exterminou de Israel a Baal,
Então quer dizer, ele atraiu todos, dizendo que ia adorar. Eles fizeram holocausto e ao terminar de fazer os sacrifícios, né, deles, ele feriu a todos e os matou. E assim estava exterminado, né, todos os adoradores de Baal. Porém, Jeú não foi totalmente fiel ao Senhor, o que prova, né, que quanto somos falhos. Então Jeú, em 2 Reis 10, 31, 35 e 36, olha só o que diz. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. No 35, naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel e foi ferido por Hazael em toda a sua fronteira. E no 36 diz que, no 35 ainda, né, descansou, esse aqui era o 33, não, no 32, no 35 descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeocás seu filho reinou em seu lugar. Os dias que reinou, né, Jeú sobre Israel foram 28 anos. Ele reinou sobre Israel em Samaria, né? No capítulo 11 de 2 Reis, nós vamos ter Atalha, né? O rei que usurpa o trono de Judá. Nós vamos ter Joás, que esse sim foi ungido rei de Judá. Nós temos a morte de Atalha e a aliança ainda que foi feita entre o rei e o Senhor através de Joiada. Em 2 Reis 11, de 1 a 3, diz aqui que, vendo Atalha, mãe de Acásias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filho do rei Jorão e irmã de Acásias, tomou a Joás, filho de Acásias, e o furtou dentre os filhos do rei, ao quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalha, e não foi morto. Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nestes tempos, Atalha reinava sobre a terra. 2 Reis 11, de 4 a 5, diz que no 7º ano mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles, né, aliança. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor. E lhe mostrou o filho do rei. Então lhe deu ordem dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. Em 2 Reis 11, de 11 a 12, nós temos que os da guarda se puseram cada um de arma na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa, ele deu o livro do testemunho, eles os constituíram rei e os ungiram e bateram palma e gritaram: viva o rei! Então nós percebemos, né, que como o Senhor não governava, você via que reis, né, homens se levantavam e caíam como trigo no inverno, né? Iam passando, alguns tementes ao Senhor, não totalmente, outros muito tementes, mas a maioria, né, não temia. E às vezes era levantado pelo Senhor, mas depois se opunha, né? Nós temos a morte de Atalaia, em 2 Reis 11, de 13 a 16, que diz que, ouvindo Atalaia o clamor
dos da guarda e do povo, veio para onde ele se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombeta. Então Atalaia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde o mataram. Então nós vemos que também, como Atalaia usurpara o trono, veio contra ele também o mal, né? Então, os homens são assim. Na mesma hora que eles o apoiam, né, eles já estão contra. Só o Senhor que não muda, né, seu pensamento. Joiada então faz aliança entre o Senhor e o rei, né? Em 2 Reis 11, 17 e 18, nós temos aqui que Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei, e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo, né? Então, no 18, então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Então nós vemos que, né, tudo de Baal foi desfeito. E aqui no 20 diz que alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalha a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Olha pra você ver, né? Ele tinha 7 anos quando fizeram ele rei. Em 2 Reis 12 temos o reinado de Joás, né? Aqui em 2 Reis 12, de 1 a 2, diz que no ano 7º de Jeú começou Joás a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Beceba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então quer dizer, tinha o sacerdote, né, que o dirigia, claro, debaixo, né, do aconselhamento do Senhor, e ele, olha só, uma criança de 7 anos, porque o Senhor, né, quando ele é contigo, não importa, né, o resto. Porém, em 2 Reis 12, o versículo 4, 7 e 9, nós temos aqui que disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que trouxeram à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, receba-nos os sacerdotes, e a cada um dos seus conhecidos eles reparem os estragos da casa onde quer que encontre. Então quer dizer, o dinheiro para ser usado para reparar a casa do Senhor. Porém no versículo 7 diz que então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, ele disse: por que não repararás os estragos da casa? Agora, pois, não sabais, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Então o pessoal não estava repassando, né? Como acontece nos dias de hoje. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa, ele fez uma tampa, um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam à casa do Senhor,
os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Como nos dias de hoje, né? Tem um lugar lá que deposita a oferta. E, né, como nos dias de hoje também, o dinheiro, né, na maioria das vezes é mal usado. Mas aí eu não quero julgar nem condenar ninguém, porque eu não sou, né, a pessoa mais indicada a fazer isso. Mas o líder que tome o devido cuidado, se assim estiver fazendo, né? Porque no tempo oportuno o Senhor cobrará dele. E aqui nós vemos essa passagem que demonstra que isso não é de agora, né? Em 2 Reis 12, 11, inclusive, nós vemos que o dinheiro, depois de pesado, dava nas mãos dos que dirigiam a obra e tinha a seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros e os edificadores que reparavam a casa do Senhor. 2 Reis 12, de 13 a 14, diz que mais do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se fazia nem taças, nem pratas, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor. Porque o davam aos que dirigiam a obra a repararem com ele a casa do Senhor. Então quer dizer, a ideia, né, do dinheiro era para reparar, para deixar a casa, né, em perfeitas condições. Mas percebemos que o homem é tão mau, ou seja, o homem não é bom, só Deus é bom. Que mesmo sendo esse rei, né, apesar de pouca idade, Joás sendo um rei bom, principalmente quanto ao temor ao Senhor, não garantiu vida longa a este rei, pois os homens são maus, né? Em 2 Reis 12, 20 e 21, nós vemos que levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Sila, porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amásias, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vemos mais um rei, mais um homem que se levanta e cai. Talvez um dos mais novos, um dos poucos tementes ao Senhor, que nós vimos aqui. Porém, os homens são maus. Então, né, quando você faz algo que lhe venha a admoestá-los, né, a fazer o bem, a usar do dinheiro, né, para com os necessitados e para com o templo, né, às vezes é assim que sucede, né? Mas graças a Deus, o Senhor é bom. E nosso galardão ao servi-lo, né, é grandioso, pois ao prosseguirmos rumo ao alvo, nos tornamos cada dia um pouco melhor como pessoas. Não deixe o barulho como esse aqui à beira da BR-010 aqui, né, em frente à igrejinha e atrás ao fundo a cidade administrativa. Não deixa que esse barulho que você ouve ao fundo de alguns carros ou carretas a passar, que esse barulho que às vezes vem, né, durante a nossa vida e nos faz arregar, que às vezes o entusiasmo e a emoção do pregador somente, não vá por esse barulho, não vá pela emoção. Ouça a palavra, raciocine e a interprete individualmente, você com o Senhor, e tire as suas conclusões e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. E nunca os homens, nunca o barulho,
mas prefira o silêncio quando o barulho passa. Mesmo que você venha ouvir, nada contra você ir ouvir, congregar, mas sempre no silêncio, faça suas reflexões. E que o Senhor continue nos abençoando. Amém?